dizer a uma mulher: ponha-se no seu lugar, volte para o seu lugar. Isso, senador Contarato, é a imagem do machismo. Obrigada, presidente. Eu também quero, neste debate, me posicionar, apesar de não ter estado presente na audiência, mas já todo mundo sabe do que aconteceu nessa audiência, no espaço do Senado. E quero me deter em uma frase que foi dita, que é muito dita a nós mulheres, por homens que têm atitudes machistas e perspectiva misógina, que parece-me que é o caso de alguns que lá estavam. Dizer a uma mulher: ponha-se no seu lugar, volte para o seu lugar. Isso, senador Contarato, é a imagem do machismo. Quem é o homem que sabe qual é o nosso lugar? Qual desses políticos aqui e de alhures sabe o que nós sofremos para estar aqui, com os mesmos direitos de qualquer um que está aqui? Sabe por quê? Porque a política para os homens é uma dádiva. Os homens nasceram para a política. Os homens nasceram para a vida pública. É isso que está escrito na estruturação da sociedade capitalista e machista, onde o patriarcado reinou por muito tempo e ainda tem suas heranças na postura, infelizmente, de alguns senadores. Graças a Deus que não é a postura do Senado como casa, mas que termina por respingar sobre nós como casa. Na hora que uma ministra vem a convite, responder às indagações duras que lhe foram feitas, não é problema. Não é problema ser duro com uma mulher. O problema é ser desrespeitoso com uma ministra. E essa expressão usada, senador Humberto, é o suprassumo do machismo. Volte para o seu lugar. Que lugar? Quem é que sabe? Ou quem é que quer? Ou como alguns querem, que o nosso lugar seja no privado, no doméstico, sem disputar espaço público, sem formular políticas públicas. Não passarão. Foi duro chegar até aqui. E nós chegamos até aqui com poucas, abrindo caminho para nós. E ficaremos aqui, abrindo caminho para que virão depois de nós. Quem tiver incomodado com isso, engula. Porque nós não vamos ficar caladas. Toda solidariedade à ministra Marina. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Senhor presidente, eu também quero aqui fazer coro à voz dos colegas, porque o Senado Federal é uma casa de uma representação e que sempre que eu tenho atuação aqui presenciado em qualquer comissão, uma coisa que é regra nessa casa é o respeito. A gente pode ter divergência em qualquer campo político ou partidário, mas o respeito ele se impõe. E eu não poderia aqui, senadora Tereza Leitão, de lembrar que durante a CPI da Covid, vários senadores homens se exaltavam, mas nenhum foi chamado de descontrolado. Mas a senadora Simone Tebet foi. Quando ela foi chamada de descontrolada, ali estava explícito um comportamento sexista, misógino. Porque, infelizmente, falar que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, isso está apenas deitado eternamente em berço esplêndido na Constituição Federal desde o dia 5 de outubro de 88. Então, eu quero aqui também me solidarizar com a senadora, com a ministra de Estado, a ministra Marina Silva, que sempre teve um protagonismo nessa pauta ambiental, no que pese haver, e que bom que haja divergência, mas que seja no âmbito da respeitabilidade, que seja no âmbito da serenidade, da sobriedade. Então, eu espero que infelizmente, a gente tem que tirar dos fatos que ocorrem nessa casa algo positivo para que jamais possa se reproduzir e repetir. Porque o que hoje aconteceu com a ministra Marina Silva naquela comissão é um momento de reflexão para o Senado, porque não foi uma imagem positiva que passamos para a população brasileira. Meu total apoio à ministra Marina Silva. Obrigado, senhor presidente. Meu colega líder do governo, senador Jacques Wagner. Primeira questão é relativo ao mérito do debate da presença no dia de hoje da ministra Marina Silva. Eu acho que nós temos que, no debate da legislação ambiental, passar do debate de não pode fazer
para como vai fazer. E, nesse sentido, todas as reivindicações, seja a nossa, presidente, da margem equatorial, que já está em curso no Amapá, de pesquisa e exploração de petróleo, que já foi dado o primeiro passo pelo IBAMA, seja da BR-319, do senador Omar, do senador Eduardo Braga, assiste toda a razão. Eu acho que o debate em relação a isso e o diálogo que tem que ter democraticamente com o Ministério do Meio Ambiente do não pode fazer, como vai ser feito, como pode ser feito, respeitando a legislação ambiental e respeitando o pacto que foi construído na Constituição de 1988 em relação à preservação e à defesa do meio ambiente. Agora, o segundo aspecto, presidente, que não pode ser tolerado por nós, por quem quer que seja, por esse parlamento, é a insistência do machismo e o atravessar da linha tênue do debate político para a agressão. E isso me parece, presidente, no meu sentir, que ocorreu hoje. Nesse sentido, a ministra Marina Silva, ressalvado quaisquer divergências que se tenham quanto a ela, repito, ressalvado quaisquer divergências que se tenha em relação à condução do Ministério do Meio Ambiente, deve merecer de todos nós o total respeito. Não é aceitável reiterados traços de misoginia e de machismo, nem aqui, sobretudo aqui no parlamento. Não é aceitável na sociedade brasileira e não é aceitável e compreensível, sobretudo aqui no parlamento. Sobretudo aqui no Senado da República, que tantos passos já deu no combate à misoginia, no combate ao machismo e que, sobretudo, nós homens devemos nos comportar, devemos, diante desse machismo estrutural que está presente na sociedade brasileira e presente aqui no Senado, nós, como senadores da República, deveríamos nos comportar para dar exemplo. Então, ressalvado o debate político que tem que ocorrer com a firmeza necessária e sobre passar do não pode para como pode respeitar a legislação ambiental, ressalvado isso, preservado esse debate que deve ter nesse nível, o que não é aceitável é qualquer tipo de agressão e de machismo. E é por isso que eu acho que todos aqueles que se comportaram passando do limite, dizendo termos como ponha-se no seu lugar, porque acredito que lugar de mulher é, na vida pública, lugar de mulher, de ministra, é dirigindo ministérios como o Ministério do Meio Ambiente, lugar das mulheres, é o lugar que elas devem ter reivindicado no seio da sociedade brasileira, por ser inclusive a maioria da sociedade brasileira. Ou termos não respeito como mulher, deve ser da nossa parte totalmente condenados. Quando se passa para esse nível, qualquer razão que se tenha no debate político é perdida. Com a palavra o senador Humberto Costa. Senhor presidente, na mesma linha do que já se manifestaram aqui os senadores Jacques Wagner e Randolph Rodrigues, eu não estava presente àquela sessão em que estava aqui a ministra Marina Silva, aquela audiência pública, mas tive a oportunidade de acompanhar depois a reprodução dos fatos pela própria TV Senado. E eu concordo com a visão de que todos nós temos o direito de ter opiniões divergentes, devemos respeitar as opiniões divergentes, mas, acima de tudo, nós temos o dever e a responsabilidade de tratar com o máximo respeito quem quer que seja, os senadores entre si, alguém que venha para uma audiência pública sendo do lado da oposição ou sendo do lado do governo, e mais ainda quando se trata de uma mulher que é respeitada mundialmente pela sua coerência, pela firmeza das suas posições, pelo fato de abraçar as causas mais importantes para a humanidade, ontem, no passado e hoje na condição em que ela está como ministra do Meio Ambiente. Então eu quero aqui externar a minha absoluta solidariedade à ministra Marina Silva e dizer, senhor presidente, que nós aqui precisamos inclusive aperfeiçoar o processo de debate e discussão política. Nós não podemos reproduzir o que acontece em outras casas legislativas, onde muitas vezes se parte até para agressão física, a pronúncia de impropérios, de palavrões, enfim. Nós temos que dar a essa casa
a continuidade àquilo que tem sido a sua história. Uma casa de debate, uma casa de discussão, uma casa onde as divergências são respeitadas e, acima de tudo, onde as mulheres, sejam elas quem forem, precisam ser respeitadas na sua condição de mulher. Por isso, eu externo aqui a minha solidariedade à ministra Marina Silva.